Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichero da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta aqui ao grupo de estudos envolvendo os temas de direito, né? Temas gerais de direito. A gente está dentro de controle de constitucionalidade, desculpe, e agora a gente avança para a segunda aula. Com o passar do tempo, a gente vai ficando mais dogmático daqui em diante, tá? Foi feito um aviso inicial e agora a gente vai tornando tudo mais dogmático. Deixa eu sair de cena. Aliás, um beijo grande para todas as mamães que eventualmente acompanham o canal e também para as mamães dos alunos e alunas, evidentemente, não é? Então, um abraço forte aí para todo mundo, que o Papai do Céu proteja todos vocês. Deixa eu sair de cena e colocar a lousa, então, ok? Encontro 2, dentro do tema, deixa eu mostrar tudo, vai, ó. Então, na nossa playlist, nós veremos vários temas, não é? E a gente está aqui, ó, em temas de direito constitucional, ainda no primeirinho aqui, ó, direito constitucional, controle de constitucionalidade. Na primeira aula falávamos, então, falávamos do que eu chamei ali de palavras iniciais, não é? Sobre o controle de constitucionalidade. E a segunda aula, na verdade, acaba sendo também algumas tratativas iniciais, mas um pouco mais, agora um pouco mais dogmático. O nosso encontro será mais dogmático agora, ok? Encontro número 2, então, controle de constitucionalidade, e eu escrevi ali, ó, uma introdução dogmática, porque não deixa de ser uma introdução, só que agora menos jusnaturalista, por assim dizer, certo? Vamos lá, pessoal, deixa eu dar um zoom, e olha, eu estou aprofundando aqui de uma maneira que fique bem legal, tá? Opa, bagunçou aqui o quadro, peço desculpas aí aos alunos, vamos lá. E se porventura vocês escutarem aí alguns gritos, é o meu sobrinho aqui em casa, Dia das Mães, já sabem como é que é um dia em família, né? Mas vamos lá, então. Encontro número 2, controle de constitucionalidade, introdução dogmática. Eu vou colocar um tópico assim, ó, controle de constitucionalidade e a pressuposição de um parâmetro de validade. Vamos lá? A ideia moderna, meus amigos, a ideia moderna de supremacia da Constituição traz uma necessidade de permanentes juízos de verificação da legislação infraconstitucional diante da Constituição. Esse é o pressuposto básico para se entender controle de constitucionalidade. Você precisa de um parâmetro, e o parâmetro é a Constituição, não é? Olha só, como diz Marcelo Novellino, meu xará, Marcelo Novellino, abre aspas. E aí, como é citação, eu já vou botar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Depois, no PDF, vocês conseguirão ver as referências completas, tá? Aqui eu vou colocar só o nome e vamos que vamos. Como diz Marcelo Novellino, olha só o que ele fala. A supremacia da Constituição impõe a compatibilidade vertical das normas do ordenamento jurídico, fiscalizada por órgãos encarregados de impedir a criação ou manutenção de atos normativos em desacordo com seu fundamento de validade. Olha outra passagem de um autor chamado Flávio Martins Alves Nunes Júnior. Flávio Martins Alves Nunes Júnior explica que e aí vou copiar de novo, vai ficar mais fácil para todo mundo. Então, o Flávio Martins aqui, professor Flávio Martins, ele diz o seguinte, olha só, ele diz que o controle de constitucionalidade consiste na verificação da compatibilidade das leis e dos atos normativos com a Constituição. Decorre da supremacia formal da Constituição sobre as demais leis do ordenamento jurídico de um país. Ora, se a Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico, sendo o pressuposto de validade de todas as leis, para que uma lei seja válida, precisa ser compatível com a Constituição. Caso a lei ou o ato normativo não seja compatível com a Constituição, será inválido e inconstitucional. E olha só, para terminar essas citações iniciais, um grande constitucionalista, Pinto Ferreira, escreveu a respeito
o seguinte, dois pontos, abre aspas, citação de novo, e no PDF vocês terão tudo, tá? Quando eu terminar esse curso, eu vou subir o PDF lá no academia.edu do canal. Olha só, o que o Pinta Ferreira falou, Marcelo? Ele escreveu: o princípio da supremacia constitucional é reputado como uma pedra angular em que assenta o edifício do moderno direito político. Defeito: as regras constitucionais são dotadas de uma superioridade profunda com relação às demais normas jurídicas. Essa hierarquia se justifica a fim de se melhor manter a estabilidade social do grupo, estabelecendo-se um sistema de preceitos básicos a que se submete a conduta coletiva. Ok? Vamos prosseguir então com a lousa normal aqui, eu escrevendo, ditando e escrevendo, fica mais didático. Ó, a norma infraconstitucional que afronte a Constituição da República será norma nula. Prestem atenção nisso, tá? Há quem fale em inexistência, mas, com todo respeito, a conclusão é equivocada. Conclusão equivocada. Olha só, uma lei ordinária, por exemplo, existe desde sua publicação. Ela existe desde o plano da vigência. Isso está claro, meus amigos. Olha só, a análise de seus pressupostos de validade conduz somente à invalidade. Eu vou até grifar e destacar em negrito. E só o que existe pode ser nulo. Tertium non datur, diria Aristóteles. Ou uma coisa é válida e existe, ou uma coisa é inválida e existe. Mas veja, você só analisa o plano de validade se a coisa existir dentro da teoria do fato jurídico. Se a coisa não, né? Vamos colocar mais precisamente, se o ato ou fato jurídico, não é? E a lei, evidentemente, é um ato jurídico. Lato sensu, né? Acaba sendo um fato jurídico lato sensu também. Pense-se, só para ilustrar num negócio jurídico inválido por motivo qualquer. Aí você pode pensar no que quiser, numa coação, num erro, no dolo, ou mesmo numa incapacidade absoluta. O negócio existe, mas ele é inválido, não é? Olha aí, ó, o negócio nulo ou anulável, tanto faz, existe. Se chegou a ser inválido, necessariamente existiu. Meus amigos, este raciocínio é muito claro, não há como afrontá-lo. Não é, ai, Marcelo, seu arrogante, não respeita a opinião dos outros. Não, isso aqui é lógica, meus amigos, não dá para fugir disso. Isto é lógico. Uma lei nula é uma lei que no mínimo existiu. Tá? Aliás, o que prevalece no Brasil, certamente, é a teoria da nulidade. Mais uma vez citando aqui, ó, Flávio Martins Alves Nunes Júnior, arrola alguns juristas que defenderam este entendimento. Ele coloca ali o nome de Rui Barbosa, de Alfredo Buzaide e também Castro Nunes. São nomes aí que defenderam a nulidade e não só a mera inexistência. É nulidade. Lei inconstitucional é lei que existiu e é nula, não é? Não bastasse a força da ideia na doutrina, que já é muito forte, há também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que não me deixa mentir aqui. Eu vou transcrever uma ementa. Vamos no Ctrl+C, Ctrl+V? Não, vamos escrever a ementa. Ó. Não, Ctrl+C, Ctrl+V vai ficar mais fácil. Olha só. Deixa eu pegar só a referência. Como é ementa de julgado, é melhor colocar a referência. Então, deixa eu colocar aqui, já está calibrado no Ctrl+C, Ctrl+V. Relator Ministro Celso de Mello. Deixa eu colocar uma margem aqui para ficar bonitinho no caderno, que eu tenho toque de organização. Quem me acompanha sabe disso. Olha só essa ementa, meus amigos. A declaração de inconstitucionalidade reveste-se ordinariamente de eficácia ex tunc. Lembra o T aqui? T significa T de testa, não é? Você dá um tapa na testa e vai para trás. É uma maneira que eu uso para explicar para os calouros, para os alunos mais novos.
E aí ele cita a jurisprudência nesse sentido e prossegue, retroagindo ao momento em que, editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Para quem quiser, agravo regimental no recurso extraordinário 395902-6 do Rio de Janeiro, relator ministro Celso de Mello, segunda turma, foi julgado em 7 de março de 2006. Até antiguinho, mas não desmente o raciocínio, né? Realmente tá claro tudo que eu já falei. Ok? Até aqui. Muito bem, vamos abrir um tópico novo. Pressupostos inerentes ao controle de constitucionalidade. 2 pontos, ó. Um controle de constitucionalidade exige a presença de alguns requisitos. Quais são os requisitos? São eles, são os seguintes, olha só. Vou transcrever aqui, tá, meus amigos? Prestem atenção. Primeiro, a Constituição tem de ser formal e rígida, tendo ela o atributo da supremacia. A Constituição tem de ser formal e rígida, tendo ela o atributo da supremacia. Próximo, a Constituição deve ser o fundamento de validade para o ordenamento jurídico. Óbvio. Se você vai fazer um controle de constitucionalidade, você precisa de um parâmetro. Né? Você precisa de uma norma funcionando como um fundamento de validade para a norma que está num grau hierarquicamente inferior. Não necessariamente inferior, porque uma emenda constitucional pode sofrer controle de constitucionalidade diante da norma constitucional decorrente do poder constituinte originário. Não é? Mas enfim, deu para entender o raciocínio. Próximo. A, do verbo haver, necessidade de um órgão dotado de legitimidade para a realização do controle. Na maioria das nações, este órgão é o poder judiciário. Não sempre, tá? Na França, por exemplo, não é só o poder judiciário, o parlamento lá também faz um controle muito forte de direito de constitucionalidade, desculpe, mas na maioria dos casos, realmente, quem manda no controle é o poder judiciário. Tá? Até foi a proposta de Kelsen, por exemplo. Já vou falar dele. E o juízo de inconstitucionalidade, né, a decisão de inconstitucionalidade, acarretará uma sanção, que é a invalidade da lei ou ato normativo contrário à Constituição. Ok? Muito bem, meus amigos, prosseguindo então, eu espero que não esteja corrido. Qualquer coisa também é só pausar o vídeo, tá? Não tem mistério não. Uma perguntinha aqui, ó. O que é uma norma? O que é uma norma constitucional? Veja, não perguntei o que é uma norma inconstitucional. Perguntei o que é uma norma constitucional. Olha só, meus amigos, a doutrina costuma afirmar que a norma constitucional, a do verbo haver, de atravessar 2 requisitos. Os formais, de um lado, não é? Que dizem respeito ao modo ou forma de produção da lei. Leia-se, o processo legislativo está regulado na Constituição e, assim, deve respeitá-la. Óbvio, não é? Ela é parâmetro. E também, meus amigos, os requisitos materiais, que dizem respeito ao conteúdo da norma. Ou seja, sua matéria, sua substância deve obedecer à Constituição. Tá? Antes de prosseguirmos, convém procedermos com a leitura de passagem de José Augusto Delgado sobre a lei inconstitucional. José Augusto Delgado tem um texto nas doutrinas essenciais de direito, de direito constitucional, na RT 2011, organização do Clemerson Merlin Leve, ou Cleve, melhor dizendo, e do ministro Barroso. Olha só o que ele escreveu, eu encontrei nessa obra, nessa coletânea de artigos, tá?
Eu vou de novo no modo Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente não perder tanto tempo, tá? Então, essa é a citação. O rodapé está no próprio PDF, que eu vou subir depois, mas só para manter a formatação padrão aqui da nossa lousa, vou fazer o espaçamento. Pronto, está aí a citação. Vamos ler? Olha só o que escreveu José Augusto Delgado. A unidade do ordenamento jurídico se desenvolve como um sistema dinâmico que exige coerência para que possa ser útil aos seus objetivos. Algumas regras dirigidas aos produtores de normas estão presentes nesse sistema. São elas: letra A. Nenhuma norma deve ser criada que seja incompatível com o sistema. Letra B. O legislador, ao enfrentar qualquer antinomia no processo de elaboração das normas, deve procurar eliminá-la. A exemplo, por exemplo, da nossa. A exemplo, por exemplo, não, né? Ficou redundante, mas enfim. A exemplo aqui no Brasil da CCJ, ou melhor, no plural, das CCJs, né? As Comissões de Constituição e Justiça, que funcionam como comissões permanentes no Congresso Nacional, né? Nós temos uma CCJ na Câmara dos Deputados e também uma CCJ no Senado Federal, e a CCJ procede já com um certo controle de constitucionalidade. Ela analisa os projetos de lei em votação para analisar, para verificar se esses projetos são ou não constitucionais, não é mesmo? Letra C. As normas de diferentes níveis devem obedecer à hierarquia estabelecida pelo ordenamento jurídico. Olha, em tempos de corona, é bom lembrar, né? Um decreto do Poder Executivo não pode inovar no ordenamento jurídico, não pode ter força de lei, né? Na verdade, ele só regula particularidades, concretudes da lei. Letra D. O legislador ordinário não está proibido de formular sucessivamente normas em oposição entre si. Letra E. Se, por acaso, a oposição entre a norma ordinária e a fundamental, ou seja, entre a norma infraconstitucional e a norma constitucional, deve o juiz eliminá-la a fim de manter coerente o ordenamento. Letra F. O ordenamento jurídico deve ser completo para que possa fornecer ao juiz, em cada caso, a solução adequada. Aqui é uma lição bem impregnada de um Norberto Bobbio, talvez, não é? Essa ideia de totalidade de ordenamento jurídico, né? A resposta está no ordenamento jurídico. Muito bem, meus amigos, vamos prosseguir. Requisitos formais, então, de constitucionalidade. Vejam, a produção legislativa deve respeitar aquilo determinado pela Constituição da República. Uma norma que tenha desrespeitado o processo legislativo será, deixa eu abaixar aqui, será inválida, padecendo de inconstitucionalidade formal. Marcelo Novellino lembra que tal tipo de inconstitucionalidade recebe o nome de, entre aspas, inconstitucionalidade nomodinâmica. Por que inconstitucionalidade nomodinâmica? Olha, nomo significa norma. Dinâmica aqui quer dizer o processo de produção da norma. Não é? Então é uma constitucionalidade na produção da norma, justamente, né? Inconstitucionalidade formal. Vamos colocar em negrito? Pronto, aí merece o destaque também, né? Uma nomenclatura também famosa na doutrina. E a própria inconstitucionalidade formal se desmembra em 3 espécies. Claro, a gente vai estudar cada uma dessas espécies, tá? Vamos lá. Vou colocar assim, espécie primeira. Opa, passo batido aqui. Espécie primeira. Inconstitucionalidade formal orgânica. O que é isso, Marcelo? Olha só. É aquela que ocorre quando há descumprimento de regras de competência previstas na Constituição da República. Exemplo claro disso seria uma lei estadual tipificando criminalmente, né, criando um tipo criminal, uma conduta qualquer, porque a União, e apenas ela, poderá legislar sobre direito penal. Artigo 22, inciso 1º, da Constituição da República Federativa do Brasil. É até engraçado. Deixa eu voltar aqui para a lousa, ou melhor, deixa eu voltar aqui só para contar um fato curioso. Eu me lembro uma vez, na graduação,
Eu nunca fui fã de DCE, de movimento estudantil, nada disso, tá? Nunca, nunca mesmo. E aí eu me lembro que um sujeito lá resolveu se candidatar a vereador aqui na minha cidade, e claro, né, ele se colocava como um herói da nação, como alguém muito virtuoso, afinal de contas ele é do movimento estudantil, não é? Ele é muito santo. E aí ele falava dos projetos dele no movimento lá na universidade, e aí ele disse que iria criminalizar a homofobia sendo vereador. E aí eu contei pra ele, olha, acho que não dá, né? Só a união criminaliza a conduta, coisa e tal. E é claro, aí quando você mostra alguma verdade e algum inconveniente para essa gente, você logo é taxado de alguma coisa homofóbica, não é? Então não dá para conversar com esse tipo de pessoa, né? Não dá. Se você não levar o sistema a sério, a gente vai sucumbir. Então a gente acaba com a própria democracia. Deixa eu sair de cena, voltando ao caderno então, só para refrescá-los aí de lousa, né? Lousa cansa bastante. Voltando aqui. Então, a espécie primeira, inconstitucionalidade formal orgânica. Espécie segunda. Espécie segunda, inconstitucionalidade formal por descumprimento de pressupostos objetivos. Objetivos. Ocorre quando algum requisito contextual, de contexto, tá? De produção legislativa, indicado, claro, na Constituição da República, é desrespeitado. Desrespeitado. O exemplo mais famoso, é o mais famoso, toda a doutrina cita esse exemplo, certamente reside na medida provisória, eventualmente criada sem observância dos requisitos. Adivinha quais são os requisitos? Requisitos constitucionais, exigidos na Constituição da República, mas nos requisitos, então, de relevância e de urgência. Urgência. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Olha só, artigo 62, caput, da Constituição da República. Olha o que ela fala. Preste atenção. Olha um requisito aí de constitucionalidade. Requisito formal, não é? Nomodinâmico, diria Marcelo Neves. Ou melhor, Marcelo Novelino. Em caso de relevância e urgência, tá aí, ó, já escancarou o requisito, né? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Meus amigos, eu não vou fazer um estudo aqui de processo legislativo, tá? Claro, não dá tempo de explicar o processo legislativo da medida provisória. Mas, constitucionalmente falando, o presidente da República não pode simplesmente fazer uma medida provisória ad hoc. Ele precisa ter relevância e urgência para tanto, não é? Espécie terceira. Terceira. É a última, tá? E é a mais famosa. Inconstitucionalidade formal propriamente dita ou stricto sensu. Em sentido estrito. É a mais famosa. Olha só, é a mais famosa. Não por acaso, a mais lembrada por todos nós. Aliás, o aluno aí que eventualmente nos assista agora, que veja esse material, que acompanha o Resenha Forense, quem já estudou controle de constitucionalidade, aposto aí que o aluno ouviu o professor aqui falando de inconstitucionalidade formal, imediatamente ele pensou nesse tipo aqui. Não está errado, mas não é o único, tá? Haverá inconstitucionalidade formal, stricto sensu, quando violada alguma regra do processo legislativo, o que acaba abrangendo qualquer afronta aos artigos 59 a 69 da Constituição da República. Mas não é só, eu não posso simplesmente partir para um exemplo aqui, eu preciso subdividir esse tipo de vício. Não é? Então, ó, será subjetiva, se, então a inconstitucionalidade aí, formal, será subjetiva se o descumprimento se ligar
à fase de iniciativa. Por exemplo, lei X, uma lei qualquer, era de iniciativa privativa do presidente da República, mas acabou sendo concebida no Congresso Nacional por algum parlamentar. Aliás, vale lembrar aqui a redação contida no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República. É importante fazer um estudo desse dispositivo, tá? Eu sei que a gente não está estudando o processo legislativo, mas aqui vale a pena. Aqui vale a pena trazer considerações mais detalhadas. Rapidinho, deixa eu só formatar antes de ler o dispositivo com vocês. Esse dispositivo é importante, não dá para não ler quando a gente estuda controle. Olha só o que fala o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. O caput fala: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe. Então, a regra é que cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, então um deputado federal pode, ou uma comissão de deputados pode, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, então senador, deputado, comissão de parlamentares, etc., ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao PGR, né, Procurador-Geral da República, e aos cidadãos, aqui é mais difícil, né, por razões práticas evidentes, mas enfim, na forma e nos casos previstos, nesta Constituição. Aqui é a regra geral. Aí o parágrafo 1º traz essa exigência aqui para o chefe do executivo. Não há só essa exigência e só para o executivo, tá? É só um exemplo que eu estou dando aqui, mas olha só. São de iniciativa privativa, olha o requisito aqui, ó. Iniciativa privativa do presidente da República, ou seja, só o presidente da República poderá propor projeto legislativo a respeito destes assuntos aqui. Ou seja, iniciativa privativa do presidente, as leis que, inciso 1º, fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Então, vai fixar ou modificar efetivos da Força Armada, ou melhor, das Forças Armadas, não é qualquer deputado, não é qualquer senador. Aliás, nenhum deputado e nenhum senador poderão cogitar, não, nenhum parlamentar poderá cogitar, poderá iniciar um projeto de lei nesse sentido. Tem que partir do presidente da República. Inciso 2. Disponham sobre: a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. A linha B, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Hoje, sem tanta relevância prática isso aqui, né? Não temos territórios no atual momento. A linha C, servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. A linha C, que teve a redação dada pela emenda número 18 de 98. Letra D, organização do MP e da Defensoria Pública da União, então MP da União e DPU, bem como normas gerais para a organização do MP e da Defensoria Pública dos Estados, do DF e dos territórios. A linha E, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º, aqui a linha com a redação dada pela emenda 32 de 2001. A linha F, por fim, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Esse tipo de assunto chega muito ao Supremo, né? Então vamos lá, olha só. Não sem razão, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade de lei gaúcha que trazia procedimentos para contratação de servidores temporários, vinculando o poder executivo, justamente porque a norma impugnada decorria de emendas parlamentares. Então partiu dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, né, do Rio Grande do Sul, e não de quem tinha que partir, que era do chefe do executivo, ou seja, do governador do estado. Ah, Marcelo, mas aí é o Estado. Sim, mas o Estado ele tem que respeitar os mesmos parâmetros da Constituição da República. A Constituição estadual não pode inovar nesses assuntos, não é? Sendo que tal tema não está, entre aspas, incluído, porque agora estou citando um trecho da emenda, entre
aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa privativa do governador do estado. Não é? Só para constar, para quem quiser estudar esse julgado, confiram aí depois, ó. Deixa eu colocar aqui. STF, ADIM, número 2583 do Rio Grande do Sul, relatora ministra Carmen Lúcia, em plenário. Foi julgado em plenário no dia 1º de agosto de 2011, até que é relativamente recente. Certo? Prosseguindo, nesta esteira, o STF já teve deixa eu arrumar o quadro aqui, oportunidade de decidir que, abre aspas, a iniciativa legislativa no que respeita à criação de conta única de depósitos judiciais e extrajudiciais cabe ao Poder Judiciário. A deflagração do processo legislativo, ou seja, quem propõe o PL pelo chefe do Poder Executivo, consubstancia afronta ao texto da Constituição do Brasil. Para quem quiser também estudar esse julgado, tá aqui, ó. Deixa eu colar aqui, vai ficar mais fácil. STF, ADIM 3458-8 do Goiás, relator ministro Eros Grau, grande saudade do Eros Grau no Supremo. Julgado em plenário no dia 21 de fevereiro de 2008. Esse assunto é tão importante que eu vou colocar mais emendas aqui, ó. Confira-se outras emendas envolvendo nulificações, ou seja, inconstitucionalidades, por conta de desrespeito à iniciativa privativa. Eu sei que parece um pouco confuso, talvez, alguns julgados não falam, alguns julgados falam não necessariamente do chefe do executivo, tá? Até porque a iniciativa privativa que eu mostrei aqui é só um exemplo, não é a única, tá? Existem iniciativas privativas do Poder Judiciário, por exemplo. Então, só o presidente do tribunal poderá submeter um projeto de lei à Casa Legislativa. Depende do caso. Aí tem que ler a Constituição e entender a Constituição, tá? Mas a ideia geral é essa. Tem várias emendas que eu separei, eu vou colar todas aqui e vou comentando uma por uma, tá? Então, vamos fazer assim, eu vou colar tudo, aí eu formato uma por uma. Então, vamos lá. Primeira emenda. Só que aí eu preciso pegar a referência, tá? Só me dá um segundinho, então. Então, primeira emenda é essa aí que fala, né? É inconstitucional, tarari, tarará. Então, deixa eu só consertar a referência para quem quiser estudar o julgado depois. Vamos lá? Ó, primeira emenda. É inconstitucional. Pronto. Por extravasar os limites do inciso 2º do artigo 96 da Constituição Federal, lei que institui sistema de gerenciamento dos depósitos judiciais, fixa a destinação dos rendimentos líquidos decorrentes da aplicação dos depósitos no mercado financeiro e atribui ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário a coordenação e o controle das atividades inerentes à administração financeira de tal sistema, matéria que não se encontra entre aquelas reservadas à iniciativa legislativa do Poder Judiciário. STF, na ADIM 2909 do Rio Grande do Sul, relator ministro Aires Brito, julgado em plenário no dia 12 de maio de 2010. Ok? Vamos para a segunda emenda? Deixa eu pegar a referência dela aqui. Segunda emenda é uma ADIM. Apagar esse númerozinho e colocar então a emenda. STF, já vou dar a referência antes. ADIM 546-4 do DF, relator ministro Moreira Alves, um dos maiores que o Supremo já teve. Plenário julgado em 11 de março de 99. Olha só o que fala essa emenda. Deixa eu consertar a emenda. Não se preocupe em ler enquanto eu não conserto a formatação. Pronto, agora sim. Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Mas, esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência
com o objetivo do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito à matéria que também é de iniciativa privativa daquela autoridade. Eu já dei referência, então eu já vou para o próximo julgado. Então, não leiam ainda, deixa eu só consertar a referência. Então aqui nós temos, vou ler a referência e depois eu formato então. Mentira, eu vou formatar já, vai. A gente fez assim até agora, então não é agora que a gente vai mudar. Olha só, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, competência privativa do Poder Executivo Municipal, não ocorrência, não usurpa a competência privativa, aqui é um caso diferente, né? O Supremo falou que não houve inconstitucionalidade. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa, olha que interessante, embora tenha criado despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem de regime jurídico de servidores públicos. Então aí o Supremo já entendeu que havia uma distinção no caso concreto. Aqui nós temos repercussão geral no recurso extraordinário com agravo, número 879-911 do Estado do Rio de Janeiro. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, foi julgado em plenário no dia 29 de setembro de 2016. Próximo julgado, tem mais dois. Então, esse é o penúltimo de agora. É um curso até com bastante jurisprudência, né? Deixa eu formatar, e aí eu leio a cláusula, ou melhor, a cláusula não, a ementa aqui com vocês. Eu li cláusula ali e me confundi. Então, olha só esse julgado. Viola a cláusula de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Olha como isso é importante, né? Extensível aos Estados-membros por força do artigo 25 da Constituição Federal. Então, a Constituição Estadual tem que respeitar, né, esse parâmetro. A concessão de gratificação a policiais militares integrantes de assessoria militar junto ao Tribunal de Contas Estadual. O exercício funcional junto a outros órgãos ou poderes não desnatura o vínculo entre esses servidores e seu cargo e órgão de origem. STF Nadim 5004 do Estado de Alagoas, relator ministro Alexandre de Moraes, foi julgado em plenário no dia 12 de abril de 2018. Recente até, né? E por fim, o último julgado de hoje, eu prometo, tá? É um pouco cansativo ler a ementa, mas vale muito a pena. Deixa eu colocar a referência aqui. Mais uma DIN, mais uma ação direta de inconstitucionalidade. Marcelo, o que é a DIN? A gente vai estudar aqui no curso, fica tranquilo. A gente está falando de controle, a gente tem que falar de ADIM. Uma hora vai chegar o momento dela. Olha só. À luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que disciplinem o regime jurídico dos militares. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, linha F da Constituição Federal de 1988. Matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar. Então, STF Nadim 2966-5 de Roraima, relator ministro Joaquim Barbosa, foi julgada no plenário no dia 6 de abril de 2005. Ok? Muito bem. E aí, para fechar esse capítulozinho, né? Eu falei da subjetiva e agora eu tenho que falar da inconstitucionalidade formal estrito sensu objetiva. Será objetiva se o descumprimento estiver na fase constitutiva ou na fase complementar do processo legislativo. Do processo legislativo, a exemplo de um projeto de lei complementar eventualmente aprovado sem a maioria absoluta exigida pelo artigo 49 da Constituição. 49 não, sabia que estava estranho. 69 da Constituição da República. Ele diz, abre aspas, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Tem que ter maioria absoluta, não basta maioria relativa. Faltou fechar aspas aqui. Ok? Próximo tópico da aula, requisitos materiais de constitucionalidade. Eu falava dos formais, vamos aos materiais. Como visto, os requisitos materiais de constitucionalidade abrangem juízo
de conteúdo. De conteúdo. Né? A própria matéria ou substância normativa. Digamos que seja o mérito, não é, da lei. Marcelo Novellino, mais uma vez citado aqui, salienta que tal inconstitucionalidade também é chamada, abre aspas, inconstitucionalidade nomoestática. Como eu fiz na última vez, vou colocar o negrito aqui. Marcelo Novellino salienta que tal inconstitucionalidade também é chamada inconstitucionalidade nomoestática. Há forte tendência no sentido de inserir no bojo do controle de constitucionalidade material análises, isso é bem frequente, você pode gostar ou não, mas é frequente, do conteúdo qualitativo de atos administrativos e de atuações outras do poder público, com exame da proporcionalidade. Muita gente odeia isso, eu mesmo não sou tão fã, mas está aí. O poder público não pode atuar com o manto dos excessos, nem de forma insuficiente. Nesse sentido, temos o princípio da proporcionalidade, enquanto princípio da proibição do excesso e também enquanto princípio da proibição da proteção insuficiente. Este estudo demanda uma apreciação dos 3 subprincípios famosíssimos, né, de Robert Alexy, vamos colocar aqui. Eu não vou ficar falando muito disso, mas eu tenho que colocar num curso de controle de constitucionalidade, né? Tarará, Robert Alexy, da proporcionalidade, né? Que são 1. Adequação. 2. Necessidade. E 3. Proporcionalidade em sentido estrito. Certo? Meus amigos, eu vou encerrar a aula aqui agora e já vou deixar na lousa a próxima aula, que vai ser a mais interessante até agora do curso, com certeza. É a parte que mais me deu, assim, alegria de escrever, de estudar, de ir atrás, de pesquisar. Vou colocar então encontro número 3. Encontro número 3. Já ainda dentro de controle de constitucionalidade. Então, encontro número 3, sistemas de controle, ou melhor, alguns sistemas de, alguns sistemas de controle de constitucionalidade verificados em nações do mundo. Alguns sistemas do controle de constitucionalidade verificados em nações do mundo. Já vou adiantar aqui uma coisa, ó. Então, sem pretensão exauriente, façamos um rápido estudo dos sistemas de controle de constitucionalidade existentes em alguns países. Vou deixar salvo aí na lousa. E claro, a gente vai começar com o sistema dos Estados Unidos. God Save America. Eu amo os Estados Unidos. Como a gente deve aos Estados Unidos? Ai, Marcelo, seu capitalista. Pois é. Vou até colocar assim, ó, parte 1, EUA. Tá? Parte 1, Estados Unidos. Se você não gosta de Estados Unidos, pode ir embora agora, porque na próxima aula a gente vai falar só de Estados Unidos. Depois eu vou falar da Áustria, da França, do Brasil, talvez até de outros países, mas a tendência é ficar mais nos principais. Então, o sistema dos Estados Unidos da América. Eu vou falar de Marbury versus Madison, um caso muito importante do Judicial Review. Então, brincadeiras à parte aqui, só para descontrair um pouquinho, realmente a gente tem que falar dos Estados Unidos como
ele influiu no controle de constitucionalidade, repercutiu bastante na nossa Constituição da República de 1891, né, a primeira Constituição republicana. O Rui Barbosa era um sujeito que conhecia muito a dogmática norte-americana, e ele acabou importando esses conceitos de controle dos Estados Unidos para o Brasil. Não à toa, nosso primeiro sistema de controle de constitucionalidade foi o difuso concreto, né, tem muito a ver com Rui Barbosa e tal. Eu vou contar isso quando chegar o momento. Então eu vou fechar essa aula aqui de hoje. Eu volto hoje ainda, eu quero voltar ainda nesse domingão para falar de Merber versus Madison, porque foi um assunto que eu me encantei estudando aqui. Vai ser bem legal, vocês vão gostar. Por favor, assistam ao próximo vídeo, tá? Mais do que... É o mais importante até agora. Até mais, tchau!